Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo. E esse estudo agora é o estudo 16 e tem como título: A humildade faz perdoar. Perdão, falar de perdão. É bom falar de perdão, é importante e é preciso. Mas antes eu queria falar um pouquinho a respeito da introdução que eu achei bem interessante e tem alguns textos para ler com os irmãos. A ética vivida na sociedade, em geral, é muitas vezes oposta à ética sonhada por aqueles que pertencem ao reino do Senhor. A vida do nosso rei atesta isso. Por opor-se muitas vezes à religiosidade hipócrita da sua época e ao seu comportamento daqueles que lideravam a sociedade, por viver uma vida que põe em xeque o modo de viver da maioria, especialmente dos poderosos, por nunca ter trocado a fidelidade à sua missão redentora por qualquer glória deste mundo, Jesus, o Rei, foi rejeitado e perseguido. Jesus sempre destacou a necessidade da mudança interior, que traria como resultado um viver amoroso e produtivo na sociedade. Os textos que nós vamos ler nessa introdução estão lá em Mateus 15, de 1 a 19. Eu sei, é longo, mas é importante a gente ler. E é interessantíssimo porque Jesus, ele fala assim diretamente. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu-lhe Jesus: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guia cego. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E ainda em Mateus 23 a 29. Mateus capítulo 23, dos versículos 23 a 29. Jesus vem falando aqui sobre a hipocrisia dos fariseus. Praticamente não, todo o capítulo. Ele começa já lá no início falando a respeito da hipocrisia dos fariseus. Mas eu gostaria de destacar do 23 a 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã,
do cedro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo, do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiado, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Por que eu queria... por que eu trouxe esses textos? Porque aqui na introdução, o autor diz assim, por opor-se muitas vezes à religiosidade hipócrita. A gente precisa ter muito claro o que é realmente santo e o que é religiosidade. Às vezes a gente deixa de fazer algo, às vezes a gente deixa de abençoar alguém por conta de uma religiosidade. Algo que foi tradição a vida toda na família ou até da igreja mesmo, se torna religiosidade. Você faz aquilo automático, você não faz aquilo por amor, você não faz aquilo porque realmente é preciso, porque Deus é quem mandou, mas você faz aquilo porque você liga o automático e simplesmente faz. E por isso muitas vezes a gente cai dentro da hipocrisia, porque a gente faz aquilo que não é para fazer, a gente julga, aqui ele diz assim, no outro texto, que diz que a gente cai em diversos pecados porque nós estamos limpos por fora, mas por dentro nós somos sujos, estamos como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro pintado de cal, é um sepulcro bem cuidado. O que é sepulcro? É uma sepultura, é onde as pessoas são enterradas, os mortos são enterrados. Então, quem já foi em cemitérios aí particulares, vê aqueles sepulcros bonitos, de mármore, mas por dentro é uma imundície, por dentro tem todo tipo de imundície, porque ali dentro tem um corpo que apodrece. E Jesus diz isso, que quando a gente age com hipocrisia, nós somos como o sepulcro caiado. Os fariseus eram doutores da lei, eles entendiam, eles sabiam das leis, mas eles não cumpriam com a palavra, eles não cumpriam com a palavra viva, né, com o que era o que traz vida, somente com a palavra escrita. E eles mesmos se contradiziam, por como a gente leu no texto, quando fala de honrar pai e mãe, mas também para eles tinha lá uma outra lei de que se eu peguei os meus recursos e coloquei eles na obra de Deus, eu não tenho mais recursos para cuidar dos meus pais. Tá errado, porque se eu preciso honrar o meu pai e mãe, como que eu posso dizer para eles, papai, mamãe, sinto muito, o que eu tinha, eu dei na obra de Deus? Não faz sentido, não é isso que Deus requer de nós. Então a gente precisa estar atento com a religiosidade hipócrita. Ouvir Jesus dizendo, né, que eles eram hipócritas deve ter doído muito, deve ter sido difícil para eles escutarem isso, mas foi preciso para que eles entendessem que eles estavam agindo de forma errada. E aí, entrando agora no ponto 1, que diz, quantas vezes perdoar? Queridos, irmãos, é outro negócio difícil de falar. Porque é muito fácil a gente dizer, você tem que perdoar, você precisa perdoar aquela pessoa. Mas quando vem pra gente, quando a gente precisa perdoar,
Não, mas eu não vou perdoar porque você não sabe o que ele me falou. Eu não vou perdoar porque você não sabe o que ele fez para mim. Você não sabe. Mas Jesus não fala assim, se você quiser perdoar. Jesus diz, perdoar. Quantas vezes perdoar? Né? Pedro pergunta. Então, e ele diz, até 70 vezes 7 por dia. Por dia. Então, amanhã, quando você achar que já perdoou tudo que você tinha que perdoar, você vai ter que perdoar de novo, e de novo, e de novo. Então, a gente vê que o perdão, ele precisa ser contínuo. E aí, mais uma vez, ele vem falando do legalismo, da religiosidade. Diz assim, talvez Pedro estivesse ainda muito preso ao legalismo e por isso queria regras bem claras e definidas quanto ao fazer ou deixar de fazer. Olha só que interessante. Pedro sempre foi, a gente sempre escuta falar muito mal de Pedro, né? De verdade. Pedro era impulsivo, Pedro falava coisas que não devia, Pedro, né, mesmo sendo avisado, Pedro errava, mas de verdade, para mim, Pedro foi um dos apóstolos que mais aprendeu. Porque quando ele tinha dúvida, quando ele tinha alguma questão, ele ia direto ao mestre. E não ficava de conchavo, de conversinha aqui, conversinha ali. Ah, mas e se a gente fizer dessa forma? Ah, não deveria fazer daquela forma, não. Pedro ia direto para Jesus e falava, Senhor, meu mestre, o que eu devo fazer? Está lá em Mateus 18, de 21 a 35. Espera aí, gente, que eu já volto. Então, Pedro aproximou Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus entra com a parábola do trabalhador que estava devendo o seu servo. E eu estava lendo aqui na lição que ele devia muito, era muito. Imagina você dever hoje, eu não vou te falar precisamente, mas imagina você dever ir hoje, sei lá, vamos colocar aí uns 2 milhões. Nem se você trabalhasse a sua vida inteira, o seu dia de trabalho, a sua vida inteira, você conseguiria pagar essa dívida, eu conseguiria pagar essa dívida, porque ela era praticamente impagável. E ele foi, pediu misericórdia ao seu servo, ao seu senhor, e pediu para ele que perdoasse a dívida dele. E o seu senhor perdoou a dívida dele, falou, tudo bem, eu te perdoo, você não me deve nada. E voltando, ele foi embora, no caminho ele encontrou uma pessoa que devia a ele. O trabalhador encontrou uma pessoa que devia a ele. E aí ele se irou, pegou o cara pelo colarinho e falou, você está me devendo. E ele falou, não tenho como pagar, meu senhor. E ele falou, então eu vou te meter no cárcere e você vai ficar preso até que você me pagar a sua dívida. Outras pessoas vendo aquilo, fez o quê? Foi lá até o senhor desse trabalhador e falou, olha, aquele lá que você perdoou a dívida, ele não perdoou a dívida de quem devia a ele, que devia muito menos do que ele te devia. E então, ele foi e o senhor lá, o dono das terras, foi e falou assim, não, então traz ele de volta aqui, que então, já que ele não perdoou, eu também não vou perdoar. Né? Então, é basicamente isso que acontece. Nós somos perdoados por Jesus. Nosso perdão está em Jesus. Tudo que eu fiz e tudo que eu ainda vou fazer vai ser perdoado por Jesus. Então, o que ele requer de nós? Uma única coisa, que a gente perdoe aqueles que nos ofendem, que a gente perdoe aqueles que nos fazem algum tipo de mal. Então, a gente precisa de entender que o orgulho, às vezes, nos leva a pecar contra Deus, porque Jesus falou o que a gente tem que fazer e a gente não faz.
porque nós somos orgulhosos demais, falando de jeito nenhum que eu vou perdoar fulano de tal, porque ele me causou muito mal. E o mal que a gente causou a Jesus? Porque ele morreu na cruz por mim. Então eu posso dizer que eu causei um mal a Jesus, mas ele me perdoou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que ter consciência de que quando eu deixo de perdoar, eu estou fazendo mal, eu estou desobedecendo a Deus. Vamos tentar terminar aqui então. Eu vou ler um pedacinho da lição para vocês, né, terem uma noção, quem por acaso está sem revista. Quando a gente fala de Jesus, que quando a gente não perdoa, a gente está pecando contra Deus. E aí a lição diz assim: o coração que não perdoa, na verdade, não tomou posse do perdão. Continua carregando a culpa pela sua dívida e não conseguindo perdoar. Torna-se prisioneiro. A solução para cada um é reconhecer a monstruosidade do seu pecado contra Deus, receber com alegria o seu perdão e, com o coração cheio da graça divina, espalhar com outros, a começar dos mais próximos, o perdão e o amor do Senhor. E aí ainda vem dizendo assim: Jesus, que conhece as leis espirituais, declara que para sermos perdoados, precisamos perdoar. Por outro lado, se abrirmos o nosso coração reconhecendo a hediondez do nosso pecado e a grandeza do perdão, do amor e da graça de Deus, nós canalizaremos toda essa preciosidade que recebemos de Deus para os nossos semelhantes. E aí eu fui atrás da palavra, né, do significado de hediondez, que vem de hediondo, e que quer dizer que causa horror, que é repulsivo, que é horrível. Ou seja, quando a gente deixa de perdoar, quando a gente não reconhece o nosso pecado, né, e a grandeza do perdão de Deus, a gente é como se a gente cometesse um crime hediondo, de algo que causa horror, algo que é repulsivo. Então a gente precisa estar atento a isso, cuidado se você tem dificuldade em perdoar, porque quando a gente tem dificuldade em perdoar, a gente está negando o perdão que vem através de Jesus, e isso é pecado. Vamos ao ponto 2. Jesus em Nazaré. O texto está em Mateus 13, de 54 a 58. Diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. O grande ministério de Jesus na Galiléia está chegando ao fim. Ele vai agora, mais uma vez, à sua cidade natal. Vai dar ao seu povo outra oportunidade de recebê-lo. Mas o resultado novamente é desanimador, diz o texto. Escandalizavam-se por causa dele, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Deus está sempre dando-nos novas oportunidades. Novamente o preconceito fez com que muitos o rejeitassem. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Os preconceitos são sempre perniciosos ao nosso desenvolvimento. Podem eles nos tornar insensíveis aos veículos que Deus quer usar para nos transmitir sabedoria e maturidade.
Julgamos que a sabedoria está atrelada a títulos, status ou tempo de vida cristã? Como os preconceitos podem nos tornar insensíveis à mensagem de Deus? Bom, aqui, né, Jesus volta à terra dele, Nazaré, e mais uma vez ele é rejeitado, mais uma vez ele sofre com preconceitos, né, do povo ali, de não saber quem ele era, né, vamos dizer assim. E o texto diz que ele não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso é muito interessante a gente entender que ainda nos dias de hoje muitas coisas não são feitas por causa da incredulidade e também por causa do preconceito. E a gente pode dizer isso a respeito de pessoas que às vezes vêm até nós e não tem um certo padrão, né, que a gente constrói para que seja um cristão genuíno. A gente acha que aquela pessoa é simples demais ou que ela não estudou o quanto deveria, não sabe falar, né? Não sabe falar, não é, como eu posso dizer, tipo, não sabe se portar ou fala de forma simples, não, né? Não é que não sabe falar, vou corrigir aqui o que eu coloquei, né? Ela fala de forma simples. E aí, muitas vezes, essa pessoa não tem a atenção devida, porque Deus pode estar usando aquela pessoa para falar do amor dele, para transmitir a graça dele, e a gente simplesmente ignora, porque, não, mas o pastor fulano de tal, ele fala bonito, ele sabe se portar diante de um púlpito. E aí a gente dá mais credibilidade para aquela pessoa do que para o irmãozinho que fala de forma mais simples, né? Que não tem uma entonação de voz, que chame atenção. E isso acontece, irmãos, acontece muito, infelizmente. Né? Então, o preconceito, ele é algo que faz mal. Quando o texto aqui da lição diz que os preconceitos são sempre perniciosos ao nosso desenvolvimento, pernicioso quer dizer que faz mal, que nos causa mal, ou que causa algum tipo de mal, né? Então, os preconceitos, eles fazem mal ao nosso desenvolvimento, né? E pode nos tornar, pode nos fazer não enxergar o que Deus tem feito no nosso meio, né? Nós estamos num momento muito, muito bom como igreja, e às vezes, por causa, a gente só não está melhor, vamos dizer assim, porque dessa pandemia aí, né? Mas a igreja não parou, a igreja continua trabalhando da forma possível, da forma com todos os cuidados necessários, mas a igreja continua trabalhando, pessoas têm sido alcançadas, casamentos realizados, e isso, irmãos, não tem preço que pague você saber que pessoas estão sendo salvas, apesar dos problemas que o mundo está enfrentando, né? Então a gente precisa de entender que Deus não para de trabalhar, que Deus ele trabalha dia e noite, que ele apesar da nossa incredulidade, apesar das nossas dificuldades, dos nossos preconceitos, ele continua trabalhando e ele continua fazendo a obra dele. O que a gente precisa de saber é onde eu me coloco nessa obra, né? Qual o meu lugar, qual o meu papel nessa obra, né? O que eu estou fazendo? Eu estou sendo o preconceituoso ou estou sendo o ajudador? Né? A gente tem que estar atento a isso, porque às vezes, como eu comecei, né, quando eu comecei falando da lição, da introdução aqui, que fala da religiosidade, isso tem atrapalhado muitos ministérios, muitos a crescer, a fazer a vontade de Deus por causa da religiosidade. Não, mas é assim que faz, se não for assim, não tá certo, né? Se saiu do assim, fez assim um pouquinho,
aí vira uma confusão. E a gente tem que estar muito atento, ser muito sensível a isso, porque Deus não trabalha conforme o que eu acho que tá certo. Ele trabalha da forma dele, do jeito dele. E Deus, ele é muito cuidadoso, muito amoroso. Teve uma lição que a gente estava falando que Deus, ele tem... Ai, qual foi a palavra que a gente... Ele usa estratégias, né? Então, a gente precisa de aprender com as estratégias de Deus para fazer a obra dele, para caminhar fazendo a vontade dele. Então, a religiosidade muitas vezes atrapalha isso no crescimento, nosso crescimento como igreja, porque a gente deixa de fazer algo porque não tá do meu jeito ou não tá como deveria, que eu acho que deveria estar. Então, muita atenção. Os religiosos aqui da época, eles não acreditaram em Jesus. Jesus tinha pouco tempo de ministério, era filho do carpinteiro, filho de Maria. Quem era Maria? Quem era o carpinteiro? E eles ficaram se questionando, não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Não está conosco aqui os irmãos e irmãs dele? Né? Então, olha só, Jesus sofreu esse preconceito e foi, de certa forma, e Jesus falou, tudo bem, eu vou ficar aqui observando o que acontece. Vocês não querem, né, a minha presença. A gente tem que estar atento a isso e não fazer com que a nossa vontade sobressaia, mas que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, no nosso meio e no meio da igreja. E na próxima lição a gente termina o ponto 3 e a gente faz o ponto 3 e a conclusão. Fica aí na paz.